Boa tarde, todo mundo. Acho que a gente tem bastante gente aqui já. E, como prometido, vamos começar às 2h05. Meu nome é Fred Amaral. Acho que vários de vocês já me conhecem. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado também por quem mandou alguns comentários já, mandaram algumas perguntas antes para a gente poder endereçar durante a PPT, ou na PPT, né? Mas, de qualquer maneira, fazendo o papel de mestre de cerimônias aqui, pessoal, e antes Na verdade, vamos nos apresentar antes, daí depois eu faço o papel de mestre de cerimônias aqui e conto um pouquinho de como vai ser a dinâmica. Mas vai lá, Vitor, você primeiro. Tá no mudo. Oi, gente, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu sou o Victor Tavares, responsável aí pelo marketing e comunicação da DOC. Espero que vocês curtam esse momento, possam tirar suas dúvidas de Pix. Esse time aqui foi organizado para atender vocês nessa nova jornada do mundo dos pagamentos instantâneos. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas no Q&A. E isso aí, obrigado. Renan. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Davi, aqui um dos responsáveis pelo tema Pix da DOC. E a ideia aqui hoje é compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo de conhecimento também. Vamos lá. André? Boa tarde, gente. Muito prazer. Eu sou o André, sou responsável pela área regulatória aqui da DOC. Um bom webinar para todos. E nos interrompam a hora que achar que precisam, tá ok? Muito prazer. Alze? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Alze, sou responsável pela área de produtos aqui. Trabalho junto aí com o Renan, com o Rodolfo, que vocês vão conhecer bastante nessa jornada do Pix. Camila? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Camila Shimada, eu sou responsável pela área de Growth, que junta Facilities, Marketing e People aqui da DOC. Espero que tenham uma ótima apresentação aí. A gente está disponível aqui organizando as perguntas e o Q&A, tá bom? Casa? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Henrique Casagrande, responsável pela vertical de operações e relacionamento com clientes. Espero que vocês tenham aí um ótimo momento aí. Lessa? Olá, gente, tudo bem? Sou da área de produtos também, acompanho aí o Renan e o Arthur, tanto no modelo básico quanto FAS, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Saulo? Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Saulo, sou um dos responsáveis aqui pela área de desenvolvimento de negócios da DOC. Espero que vocês aproveitem bastante aí que a gente preparou em relação ao Pix para vocês. Nina? Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Nina, responsável pelo compliance aqui da DOC. Vou ajudar o pessoal aqui também a responder dúvidas, se for necessário, e bom webinar aí para todo mundo. E Arthur? Olá, pessoal. Boa tarde. Também faço parte aqui da área de produtos, junto com o Lécio e com o Renan. E, especificamente aí, tocando a parte básica, que a gente vai tratar aqui durante o webinar. Boa, perfeito. Vamos lá. Sem muitas delongas, como que vai funcionar a dinâmica, pessoal? Quem já participou dos nossos outros webinars, mesma dinâmica. A gente vai ter... tem um íconezinho ali embaixo, na parte inferior do seu vídeo, com um botãozinho ali de Q&A. Eu não me lembro se em português fica perguntas ou respostas, ou se está Q&A também para quem tem o Zoom em português. Mas para mim aqui é Q&A. Se você clica no Q&A, você consegue já fazer perguntas, tá? E aí a dinâmica vai ser a seguinte: o Renan vai tocar a apresentação junto com o Arthur aqui, Arthur, Lessa, enfim. Mas o Renan toca a apresentação, a gente vai pegando as perguntas de vocês e para evitar de fazer uma dinâmica de perguntas somente no final da sessão, a gente já vai interrompendo. Renan, Arthur, Lessa, Alz, enfim, qualquer um aqui, a gente já vai interrompendo e fazendo as perguntas live, tá? E aí eu acho que fica uma dinâmica mais legal. E querendo ou não, a gente já vai respondendo vocês de antemão durante a apresentação, dando espaço para vocês poderem fazer réplicas, tréplicas e por aí vai, tá? Então, usem o Q&A.
O chat também está disponível, caso vocês queiram fazer perguntas por ali. A única desvantagem do chat, e aí eu peço que, se possível, vocês não usem para isso, é que depois a gente acaba não disponibilizando o chat nas nossas gravações lá do Lighthouse. Então, vai o Q&A e não vai o chat, e por escrito, né? Então, enfim, se puderem focar ali no Q&A seria melhor, tá? Já podem começar a fazer perguntas. O Matheus acabou de mandar uma aqui já, Matheus Montanini. A gente fala sempre o nome da pessoa. Aí, como sempre também, a gente não fala o nome da empresa, a gente evita de falar o nome da empresa, por uma questão de confidencialidade aqui. A gente fala o primeiro nome da pessoa para poder direcionar bem aqui as respostas, tá? E basicamente é isso, pessoal. E, enfim, vamos lá. Renan, é com você. Vamos lá, então. Bom, boa tarde, pessoal. A ideia aqui desse webinar é que para a gente trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho de conceitos, referências de mercado, funcionamento e também um pouquinho de cronograma aqui quando a gente fala de Pix para a DOC, tá? Então, aqui um pouquinho da agenda, o que a gente vai abordar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de pagamentos instantâneos, vamos falar um pouquinho do que é o Pix, né? Aí entrar um pouquinho no detalhe mesmo, entender como funciona, como a DOC vai oferecer o Pix, né, em parceria com os nossos clientes. E aí, no final, a gente também tem mais um tempo aí para perguntas e respostas, caso no final a gente ainda tenha, tá? Então, eu acho que para começar a nossa discussão aqui, eu acho que é muito produtivo a gente tentar trazer aqui um pouquinho de conceitos e principalmente do conceito de pagamentos instantâneos. Então, pagamentos instantâneos são transferências monetárias eletrônicas, onde a transmissão da ordem de pagamento e também a sua disponibilização em relação ao usuário pagador para o usuário recebedor ocorre praticamente em tempo real. E esse serviço ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano. Então, nessa modalidade, as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para o usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia, inclusive, o custo de transações menores. Então, esse conceito de pagamentos instantâneos é a base para a gente entender o que a gente vai falar agora de próximos passos. Bom, entendido esse cenário, a gente começa a se perguntar aí como é que o mercado internacional tem se posicionado em relação aos pagamentos instantâneos. E aí, pensando nisso, a gente trouxe aqui 3 exemplos para discutir um pouquinho em cima deles. Obviamente, a gente tem aqui diversos países que já utilizam a modalidade de pagamentos instantâneos, mas a ideia aqui é exemplificar mesmo. Então, o primeiro deles que a gente trouxe é a China, que tem aí o Alipay do Alibaba e o WeChat Pay, que são 2 gigantes. E, poxa, de onde surgiu essa iniciativa da China? Então, durante muito tempo, a China lutou contra a falsificação de pagamentos. E aí a gente fala do dinheiro físico mesmo. E a partir daí, ela teve uma iniciativa de iniciar um processo de digitalização dos meios de pagamento. Então, se a gente olhar aí até os últimos relatórios do Global Finance do Banco Mundial de 2017, a gente já tem dados que dizem que 80% dos chineses já têm acesso a uma conta em uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento, e aí muito em linha com esse movimento de acesso ao mercado financeiro e digitalização. Então, hoje aí é até incomum na China você tentar fazer um pagamento através de um cartão ou de dinheiro físico, dada essa extensa ramificação que a gente tem do pagamento instantâneo. Então, até para a gente também conseguir tangibilizar um pouquinho do mercado da China, se a gente for olhar aí para o Alipay, que é um dos maiores dentro desse mercado, para a gente ter um pouquinho de noção, o Alipay transaciona menos de um mês, mais do que PayPal transaciona aí no ano inteiro. Então, é de fato um mercado bastante importante para eles. O segundo exemplo aqui que a gente fala é o UPI da Índia, né, que é uma interface de pagamentos unificados. Então, basicamente, é um sistema que alimenta várias contas bancárias em um único aplicativo móvel. E aí, hoje, tem cerca aí de 155 bancos participantes em toda a Índia. Um dos principais fatores, eu acho que vem contribuindo para a inclusão financeira e também do pagamento instantâneo, dessa ramificação na Índia, é a tríade que o governo deles vem implantando nos últimos 10 anos, que é baseado em acesso universal à facilidade bancária. Então, aqui toda família tem pelo menos uma conta bancária básica, né? Um número de identidade que é muito similar ao nosso CPF, e aqui uma diferença importante é que esses dados, número de identidade, estão conectados a dados biométricos e demográficos, então é uma diferença bastante importante. E por último, o terceiro pilar da tríade, o acesso mobile para todos, né? Que já está extensamente ramificado aí para a Índia. Então, essa tríade tem contribuído muito para que o UPI também, de fato, se espalhe por todo o país.
O terceiro exemplo que a gente trouxe, está aqui por último, mas não é o menos importante. A gente trouxe o exemplo europeu com o SCT da Holanda. E aqui a gente quis trazer para vocês um pouquinho de como esse sistema já está maduro, né? Então, 99,5% das transações que ocorrem na Holanda, através desse sistema, ocorrem até 5 segundos. Então, para a gente entender também a eficiência que tem esse sistema. Legal. Bom, dado isso, como é que o Brasil tem aqui se posicionado, né, em relação a esse tema? Como é que o Brasil fica? Então, eu não sei se vocês sabiam, mas uma transferência financeira aqui no Brasil pode custar até R$22. E um pagamento pode levar até 2 dias para ser compensado e não existe compensação no final de semana. E aí a gente tem essa dor que de fato tem a ver com a tríade do Brasil. E como é que a gente vem resolver, como é que a gente tem uma solução para isso, né? A gente acaba lançando o Pix, então a gente fala que esse tempo acabou. Então, o Pix nada mais é do que o nome escolhido pelo Banco Central para o Sistema de Pagamentos Instantâneos do Brasil. Esse sistema vai permitir que transações ocorram praticamente em tempo real, diferentemente do que a gente tem hoje, por exemplo, com DOC, TED, boleto e cartão, em que a efetivação aí vai acontecer de forma tempestiva em poucos segundos. Então, mais uma curiosidade é que o nome não é nenhuma sigla, né, mas sim um termo que remete aí a conceitos como tecnologia, transação, pixel, e a ideia de fato é que o nome seja tão democrático quanto aquilo que o Banco Central quer fazer com esse sistema. Então, falando também de obrigatoriedade agora, o Pix vai ter adesão obrigatória para instituições financeiras com mais de 500 mil contas transacionais ativas. E quando eu falo de conta transacional, eu falo de poupança, conta de pagamento ou de depósito à vista. O que na prática aí representa cerca de 90% das transações do país, né? Englobam os grandes bancos e algumas fintechs. Legal. Então, como eu falei para vocês, basicamente a grande diferença aqui do Pix, um tema muito importante, é a rapidez e a disponibilidade desse pagamento. Então, o Pix é permitir que elas sejam realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana e em poucos segundos. Em outras palavras aqui, de fato, em tempo real. O Pix aqui foi desenhado com diversos objetivos, mas um dos principais, que eu gosto sempre de citar, é o de aprimorar a experiência de pagamento dos usuários, tanto os usuários pagadores quanto os usuários recebedores. Então, do ponto de vista dos usuários pagadores, o objetivo é que essa solução seja tão fácil, simples, intuitiva e até mesmo rápida como um pagamento em dinheiro, né? Então, é para, de fato, democratizar o acesso à população. A ideia do Banco Central é que, poxa, dado que o Pix está inserido em um ambiente aberto, competitivo e seguro, ele vai aqui poder apoiar no processo de eletronização dos meios de pagamento do Brasil e aumentar, inclusive, a eficiência do mercado de pagamentos. E isso é esperado porque a solução será exatamente a mesma para qualquer empresa ou cliente. Ou seja, não vai ter que nenhuma clusterização em relação ao porte e o tamanho. Isso quer dizer que uma empresa super grande ou uma empresa de médio ou pequeno porte vai ter que oferecer exatamente a mesma experiência para o cliente. Então, aqui a gente traz alguns benefícios, como eu falei para vocês. Conveniência, sem limite de horário, transações intermediadas na rede do Bacen, sem limite de valor e com menor custo, e novos modelos de negócio, eletronização dos meios de pagamento e inclusão financeira. Tá, e como é que vai ser viabilizado o Pix, né? Quais são as formas que a gente vai conseguir fazer um Pix? Então, para acessar essas funcionalidades do Pix, as instituições participantes vão disponibilizar um aplicativo que vai poder ser executado tanto por meio de celular quanto por meio de computador pessoal. Nesse primeiro momento, o pagamento pode ser iniciado de 2 formas, QR Code e chaves. Então, a partir da leitura de um QR Code apresentado pelo usuário recebedor, eu vou conseguir fazer a transmissão de um pagamento. E aqui o objetivo é que esse padrão de QR Code permita que a leitura seja feita, inclusive, pelos celulares aí de entrada, né, com os smartphones mais simples. E aí o QR Code, entrando um pouquinho mais no detalhe, a gente tem 2 formas, o QR Code dinâmico e o QR Code estático. O QR Code dinâmico é aquele que muda a cada transação. Então, um exemplo que eu sempre dou também é, poxa, se eu for comprar uma geladeira, eu tenho um QR Code para aquela transação, e se eu for comprar um outro bem, eu tenho um outro QR Code para aquela transação. O outro tipo é o QR Code estático, e aqui ele vai ser utilizado em múltiplas transações. Um exemplo para a gente também sempre lembrar disso daqui é a barraquinha de pipoca. Então, poxa, eu vou comprar uma pipoca, o bem é aquele, o QR Code é fixo. Então, o foco muito aqui são nos pequenos varejistas, prestadores de serviço e pessoas físicas.
Na outra forma, como eu comentei, a gente tem as chaves e apelidos, que pode ser o CPF ou CNPJ, e-mail, telefone ou EVP. Então, a utilização das chaves ou apelidos, né, vem com o objetivo aqui de facilitar o processo de iniciação de pagamento. Então, se a gente comparar aqui muito com o que a gente tem hoje com DOC e TED, em que a gente tem que preencher várias informações. Então, essa identificação do usuário, que a gente vai chamar agora de chave de endereçamento, vai ser sempre informada pelo recebedor. Com isso, o pagador vai utilizar o aplicativo da sua instituição financeira ou de pagamento para inserir a chave de preferência do recebedor. Então, o pagador aqui que tiver registrado no seu celular o e-mail, o telefone, por exemplo, do recebedor, vai conseguir fazer essa transação sem perguntar qualquer dado adicional. E por último, a gente tem o EVP, como eu comentei com vocês, que é o endereço virtual de pagamento, que é um número aí aleatório que vai ser gerado pelo sistema DICT, para quem não quiser de fato passar nenhum dos dados acima citados. Ô, Renan, deixa eu só voltar, tem uma perguntinha aqui do Daros do Balbani, tá relacionado com esse slide, então eu vou aproveitar o momento, tá bom, pessoal, para responder aí. O padrão do QR Code será igual para todos? Você quer responder aí, Fred? Posso? O padrão do QR Code, sim, ele é padrão. Ele é, inclusive, por trás do QR Code você tem sempre uma string, né? Um conjunto de dados que, no final, se traduzem em uma imagem. Este conjunto de dados ele é gerado de acordo com um padrão que o Banco Central definiu. E aí, por curiosidade, esse padrão, inclusive, tem um nome, né? Ele se chama BR Code. Então, o BR Code é o padrão que o Banco Central utiliza para poder montar aí a string, uma hash que se torna um QR Code, né? Perfeito. Então, vamos Tem uma lá. pergunta aqui nessa mesma linha, só que mais simples, acho que a gente pode matar também, que é qual que é o significado de EVP? Então, para quem não sabe, é endereçamento virtual de pagamento, né? Exatamente, que é um número aí que vai ser gerado aleatoriamente pelo próprio sistema do Banco Central DICT. Isso é interessante. Esse EVP, da mesma maneira quando você chega no seu banco, aí você fala, quero abrir uma conta, e ele te dá um número de conta que aos seus olhos é aleatório, né? O EVP é esse número de conta aleatório. É um número que é gerado pelo Banco Central, e ele, enfim, com esse número você vai conseguir utilizá-lo como uma chave. O grande diferencial aqui é que o Banco Central, além desse número, para cada conta transacional, além desse número, você pode ter também um endereçamento de telefone, endereçamento de e-mail ou um endereçamento de CPF, CNPJ, né, dependendo do caso. Tem uma outra pergunta aqui interessante, Renan, que é o seguinte. A gente recebeu do Marcelo. A gente recebeu do Marcelo uma pergunta que é o seguinte: em áreas rurais ou em áreas com baixa, digamos assim, cobertura ou eventualmente até uma cobertura nula de rede mobile, né, de rede telefônica, de rede telecom, ou até mesmo de Wi-Fi, eventualmente, né? Como que a gente faz para poder ter uma transação via Pix nestes cenários? E aí um ponto legal que ele colocou aqui é o seguinte: eventualmente o cartão fica como uma segunda opção. Eu acho que a gente já começou a criar polêmica desde o início, né? Então, assim, quer responder aí, Renan, Aldo? Quer responder? Eu acho que eu acho que é até um ponto interessante que o próprio Banco Central está prevendo transações offline com Pix, né? Exato. Então, esse é um ponto que ainda não tem 100% uma definição, mas já tem uma previsão de expectativa de se ter, né? Então, o caso do cartão, você consegue ainda fazer uma transação offline, mas o Pix também, o Banco Central já está prevendo aí em etapas futuras de implementação offline de transação. Então, acho que esse ponto vai ser coberto aí também pelo próprio Pix, né? Ótimo.
A gente vai ter algumas evoluções bastante importantes aí nos próximos meses, eu acho, depois do lançamento do Pix, né? O Banco Central já declarou que, como a Alzi falou, tem a questão do offline e também tem outras formas de endereçamento que eles estão pensando também, mas até para abranger e dar a possibilidade de fato democratizar o acesso à ferramenta, né? Esse ecossistema, esse arranjo para toda a população brasileira. Perfeito. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui de EVP. Se tem algum slide para frente mais detalhado disso, senão acho que a gente pode aproveitar o momento para fazer. Podemos, eu acho que é aqui mesmo. Então tá. O EVP é um ID único para cada pessoa? Ele é um ID único para cada conta transacional. Aí eu acho que a gente tem que separar. A gente tem que separar as coisas. É difícil me vir na cabeça uma conta que tem mais de uma pessoa, pelo menos neste primeiro momento, tá? Porque a gente ainda não está falando do perfil de conta conjunta, por exemplo, que são features que as contas de depósito à vista já têm, né? Mas, respondendo a pergunta aqui de maneira pragmática, é um ID único para cada conta transacional. E cada conta transacional pode ter até 4 chaves. E aí as 4 chaves são as que o Renan colocou ali embaixo, né? CPF, e-mail, telefone e EVP. Na mesma linha, a gente tem uma pergunta ali interessante, que na verdade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Além do QR Code, o pagamento também pode ser iniciado por link de pagamento. O link de pagamento não necessariamente é uma feature, digamos assim, do Pix, entendeu? É uma feature que a gente pode criar para poder iniciar esses pagamentos, né? E aí, só para poder entrar um pouquinho mais no detalhe, né? O que é o link de pagamento? O link de pagamento eu sou um vendedor de alguma coisa e eu vendi este alguma coisa para a Camila. Eu mando um link para ela por SMS, por WhatsApp, por e-mail, enfim, seja lá qual for o canal. Ela recebe esse link, ela clica nesse link, abre o browser e ela digita os dados dela, né? Ela vai lá, enfim, eventualmente coloca um cartão, no modelo atual, né? Coloca um cartão ou eventualmente vai lá e faz efetivamente uma transação para um endereço oposto e por aí vai. Então, o link de pagamento é uma feature que a gente pode desenvolver baseada no conceito de QR Code e Pix, né? O EVP será diferente também, tem mais uma pergunta sobre o EVP, a gente segue adiante, que eu acho que tem muita coisa. O EVP será diferente para cada instituição em que o usuário se cadastrar ou teremos um único EVP como um CPF em todo o Pix? Uma pergunta do Daniel, e aí, respondendo a pergunta, cada conta transacional tem até 4 chaves. Estas 4 chaves são CPF, e-mail, telefone e EVP. Este EVP é linkado à conta transacional. Então, se esta pessoa tem diversas contas transacionais em diversas fintechs, bancos, etc., ela tem diversas EVPs. Correto, Renan? É isso aí. Vamos seguir, porque tem um monte de perguntas sobre o EVP aqui agora. Vamos tentar dar uma... A gente pode também responder ali no final, se for o caso. Exato, vamos lá. Legal. Bom, pessoal, retomando aqui então, dado que a gente falou agora de como vai funcionar aqui o sistema Pix, como é que ele vai ser viabilizado de fato, né? Então, a gente traz aqui os 2 principais blocos que a gente gosta de falar assim do Pix, né? Um deles é o SPI, e aí o SPI a gente fala que de fato é o motor do Pix, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, a sigla SPI, e é uma infraestrutura centralizada que faz de fato a liquidação do pagamento. Então, o SPI é quem faz a liquidação bruta em tempo real, né? Então, é quem é responsável pela operação de fato. Na prática, isso significa o quê? Se eu, Renan, quero transferir um Pix ali para a Camila, esse sistema me ajuda no débito da minha conta e no crédito na conta da Camila. Então, ele de fato faz essa liquidação do processo. E também a gente tem o DICT. O DICT é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Então, ele armazena essas informações de chaves que eu falei para vocês no slide anterior, ou apelidos, né, que servem aí para identificar as contas dos usuários recebedores.
Então, vale ressaltar que que essa será uma base aqui que vai ser protegida pelo sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de fato, um ecossistema que o Banco Central está construindo, super importante, e o SPI e o DICT, de fato, são desenvolvidos, gerados e operados pelo Banco Central, e como eu disse, vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano. Então, é importante a gente saber um pouquinho de SPI e DICT. Bom, legal. Dado isso, eu acho que é super importante a gente entrar um pouquinho mais de detalhe agora para entender quem são os participantes do Pix. Né? Então, aqui a gente linka para vocês os participantes. Então, a gente tem o pagador, que é o cliente que está pagando ou transferindo qualquer operação. A gente tem o recebedor, que é quem precisa receber esse valor. O participante direto, que são as instituições financeiras ou instituições de pagamento, que têm conta Bacen para liquidação, ou seja, que já estão regulamentadas no Bacen para fazer a liquidação. Né? Eu tenho participante indireto, que são fintechs, contas de pagamentos e outras instituições que não têm conta de liquidação no Bacen ou estão em processo de homologação junto ao Bacen. Eu tenho provedor de serviço, que são softwares, instituições onde o usuário tem essas contas de pagamento. E eu tenho a infra de liquidação, como eu comentei com vocês, é o SPI, o Bacen, certo? Bom, dado isso, é super importante a gente entender também de forma ilustrativa como é que funciona esse fluxo aqui de atuação. Então, essa imagem aqui, inclusive, é compartilhada pelo Banco Central para ilustrar como funciona o processo. Então, vejam que, acho que a primeira característica que vale a gente chamar a atenção aqui é que é a infraestrutura do Banco Central, onde eu tenho o SPI, que é a infraestrutura única de liquidação, né, e também as bases do DICT, de endereçamento, que são centralizadas no Banco Central. Vejam que a única forma de acesso às bases ou à infraestrutura de liquidação do Banco Central é via participantes diretos. E aí, participantes diretos, reforçando novamente, são as instituições que, de fato, já têm possibilidade de operação de liquidação junto ao Bacen. A gente pode citar aqui, pensar nos grandes bancos, enfim, as instituições de pagamento que já têm essa operação junto ao Bacen, que podem acessar o Bacen diretamente. E aí a gente tem os participantes indiretos, que sempre precisam de um participante direto para acessar a infraestrutura aqui do Bacen. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, um pagador deseja fornecer aqui fazer um Pix para um usuário recebedor. Então, ele pode acessar tanto a interface do seu participante direto, e aí, por exemplo, um banco, né? Como ele pode acessar aqui um participante indireto, ou seja, um gerador ali do seu IP da sua conta, para que aí faça o processo via Banco Central, para que o usuário recebedor, após validações do Banco Central, receba via participante direto, enfim, se ele tiver uma conta ali transacional no participante direto, num banco, enfim, ou no participante indireto aos moldes do que está aqui. Bom, dito isso, a gente vai entrar agora um pouquinho nos modelos de atuação DOC, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro essa ilustração aqui que eu fiz. Então, a gente, enquanto DOC, a gente vai ter dois modelos básicos para o Pix, tá? E aí a gente tem o modelo Banking as a Service e o modelo Fintech as a Service. No modelo Banking as a Service, a DOC é um participante indireto. Então, a DOC é o participante de fato desse ecossistema do Pix. E, como eu disse, como agente direto. Então, dessa forma, todo regulatório, tesouraria, contábil é feito por nós. Esse modelo se aplica aos nossos parceiros de Banking as a Service, em que a conta de pagamento dos seus portadores é emitida pelo IPDOC. Então, esse parceiro chama a DOC, que é um agente indireto, que chama um parceiro direto, aí uma instituição regulamentada junto ao Bacen, para acessar o sistema de pagamentos. Então, esse é o modelo Banking as a Service. O modelo vai lá. Vou falar um pouquinho aqui. Então, para poder ficar bem claro, porque eu acho que mora aí diversas perguntas, diversas dúvidas desses comunicados que a gente mandou para vocês aí nos últimos dias, tá? Se você é um cliente nosso que utiliza a nossa licença de instituição de pagamentos emissora de moeda eletrônica e, consequentemente, a gente emite conta de pagamento e faz a gestão do saldo aqui, você entra no modelo BAS. Ou, se você utiliza a nossa licença de cartão, nossas licenças de emissão de cartão pré-pago com as bandeiras, e a gente, ficando saldo aqui ou ficando saldo com você no modelo de bolsão pré-pago, por você usar a nossa licença de cartão,
você também cai, você pode, nesse caso, aí eu acho que é bom separar, você também pode cair neste caso de Banking as a Service. Você também pode usar o nosso canal direto com o Banco Central, nosso canal indireto, na verdade, né, com o Banco Central, para poder fazer transações de Pix. Então vamos lá, para poder ficar bem sólido. Se você usa a nossa conta de pagamento, nossa licença de IP para poder emitir conta de pagamento, e o saldo dos seus clientes fica aqui na DOC, é gerido pela DOC, você entra no modelo base. Se você usa a nossa licença de cartão, junto ou não com a emissão de conta de pagamento, no modelo de pré-pago, no modelo bolsão pré-pago, você pode ou não utilizar o nosso canal de participante indireto para poder fazer os créditos e os débitos nas contas de pagamento emitidas, neste caso, por você. Então, este é o modelo base, tá? Ponto importante aqui, nós somos um PSP participante indireto. Nós fizemos lá em janeiro, dezembro, janeiro, o nosso protocolo como instituição de pagamentos autorizada. A gente cruzou lá no ano passado aqueles 500 milhões de reais de transação nos últimos 12 meses e a gente fez o nosso protocolo no Banco Central. A nossa autorização ainda não saiu. Então, a gente ainda não se tornou uma instituição de pagamentos autorizada. Nós somos supervisionada, a DOC é supervisionada hoje pelo Banco Central. Dito isso, de acordo com a regulação, nós tínhamos a possibilidade de nos tornarmos um participante direto, porque a gente já tinha feito o protocolo, só que não ficou, pelo menos na nossa visão, a gente não conseguiu interpretar muito bem se como participante direto, quando chegasse lá em novembro, a gente poderia atuar no SPI, no PIX, se a nossa licença ainda não tivesse saído, se a nossa autorização do Banco Central ainda não tivesse saído. Então, nós tomamos a decisão aqui de partir agora como indireto, tá? E aí vocês vão ser, então, no modelo base, vocês vão ser clientes nossos, fintechs, que utilizam do modelo de Banking as a Service da DOC, e a DOC é um participante indireto no SPI, tá? E aí eu paro aqui, falo um pouquinho de FAS, e aí a gente entra mais profundamente no modelo de FAS, Renato. Combinado. Bom, esse é o modelo base aí que a gente explicou agora. O modelo Fintech as a Service, a gente, enquanto DOC, fornece a tecnologia que nos é proprietária para os parceiros que desejam fazer uma integração com PSTIs, né, provedores de serviço de tecnologia da informação, que são homologados pelo Bacen, ou até mesmo participantes diretos atuantes no mercado. Então, aqui, o parceiro é a instituição participante do PIX, e não a DOC. Nesse contexto, esse modelo se aplica para os nossos parceiros de Fintech as a Service, em que a conta de pagamento dos seus portadores é emitida por eles. Então, os nossos parceiros desse modelo têm a licença do Banco Central para operar a mensageria do SPI. Então, dessa forma, como eles já têm uma conta DOC ou têm interesse em ter, eles se integram via DOC, se integram aqui com a gente na DOC, via o nosso parceiro JD, que a gente vai explicar um pouquinho mais, para que eles não tenham que construir a mensageria direta com o Bacen. Então, na prática, é como se o parceiro emprestasse a licença e nós utilizamos aqui a nossa expertise para adicionar serviços aqui a esse ecossistema. Esse aí vamos lá. Da mesma maneira que a gente tem a DOC como uma instituição de pagamentos, a gente tem um business de prover tecnologia para os nossos clientes. E aí temos clientes que são instituição de pagamentos, mas utiliza da nossa tecnologia para poder fazer gestão dessas contas de pagamento, fazer gestão do seu ledger, tá? E neste modelo, o nosso cliente é quem gerencia a sua vida com o Banco Central. E ele contrata um PSTI, caso ele seja um participante direto. Então, nesse modelo, o nosso cliente tem que ter pedido lá, feito a requisição para o Banco Central para ser um participante direto. E aí, no caso de participante direto, ele contrata um PSTI. Um dos PSTIs nossos parceiros é a JD, como o Renan comentou. Na verdade, a nossa integração com a JD é uma das integrações mais, digamos assim, evoluídas aqui dentro de casa, tá? Do ponto de vista de Pix. Mas nada impede de, se você for um cliente que não usa PSTI e JD, você trazer um outro parceiro e a gente estudar a integração. E se você for uma fintech que utiliza da nossa tecnologia, mas ainda não é um participante direto do Pix, ou seja, você é um participante indireto, você pediu autorização para ser um participante indireto,
Nós também integramos, a gente tem um business de integrar os nossos parceiros aqui no modelo FAS, nossos clientes no modelo FAS, com um direto. Então, vamos supor, um indireto foi lá e contratou o banco XYZ para poder ser um provedor direto para ele. Nós fazemos essa integração porque a gente entende que, como o Ledger está aqui, é uma parte importante a gente fazer essa integração para poder criar resiliência, sustentabilidade, enfim, dinâmica de manutenção e por aí vai. Então, a gente também tem este business. E aí vocês se encaixam nos dois mundos, tá? A gente chamou todos os nossos clientes aqui para o webinar de hoje. A gente chamou tanto BaaS quanto FaaS. Então, o ponto é, BaaS, instituição de pagamentos DOC, ou licença de cartão DOC. FaaS usa tecnologia da DOC, mas a instituição de pagamentos efetivamente enfim, o nosso cliente. Instituição de pagamentos, banco, a gente está fazendo um trabalho que não necessariamente é somente para instituições de pagamento, tá? Então, Renan. Legal. Renan, Fred, tem uma perguntinha aqui desse assunto, tem algumas, mas eu vou aproveitar para fazer uma. A principal diferença entre ser um participante indireto ou direto, em que isso agrega ou deixa de agregar? Essa é uma pergunta bem interessante. Seguinte, do ponto de vista de mensageria, do ponto de vista... Acho que eu vou quebrar, na verdade, a resposta em dois, pensando aqui alto com vocês. Vamos pensar do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de preço. Do ponto de vista de tecnologia, óbvio, ter um participante direto nessa comunicação, você tem que confiar muito nesse participante direto. Você tem que confiar muito na tecnologia desse participante direto, se você for um indireto. Você tem que confiar muito na capacidade de entregar resultado em tecnologia desse participante direto. Inclusive, por exemplo, a nossa discussão interna sobre o parceiro nosso direto, ela é alicerçada nesses dois vieses aqui, né? Nessas duas balanças. Tecnologia, capacidade de entregar tecnologia resiliente, sólida, etc. E preço. Então, quando você tem um participante direto, você tem que confiar muito nesse participante direto do ponto de vista de tecnologia. Eu vou dizer algo aqui que não necessariamente é verdade, mas do ponto de vista técnico, você tem um entreposto ali, né, que faz uma comunicação com você. Então, repito, você tem que confiar muito nesse participante direto. Só que, querendo ou não, você como indireto, você também está passando muito do seu trabalho para o direto. Então, toda a parte de antifraude. Aliás, eu vou colocar um disclaimer aqui, né? Eu vi algumas discussões de participantes diretos jogando a responsabilidade de antifraude para o participante indireto. Pode ser um modelo, como é tudo muito novo, eu não tenho certeza de como que o mercado vai se encaixar. Pode ser um modelo. Mas, num modelo, digamos assim, padrão, toda a tesouraria é do participante direto. Então, o piloto de reserva é do participante direto. A gente está falando de um piloto de reserva 24 horas, 7 dias por semana. Toda a parte de dinheiro no SPI é do participante direto. Então, se ele tem uma STR se comunicando com a SPI, toda essa dinâmica de tesouraria é do participante direto. Eventualmente, o antifraude. O compliance, em teoria também, porque já vi modelos diferentes aqui, o compliance, em teoria, é do participante direto. Então, você como indireto, você tem ali um tema relacionado à tecnologia, mas também você vai lá e entrega muita responsabilidade para o direto. E preço. Querendo ou não, por você ser um indireto, tendo um direto no meio, você pelo menos deveria ter uma precificação que é pior do que a do direto diretamente. Aliás, essas palavras aqui estão ficando direto, diretamente, indireto, enfim. Mas, então, preço. Em teoria, você deveria ter um preço pior por você ser indireto. E tecnologia. Vale uma avaliação bem profunda, mas também, em contrapartida, você está deixando muita da responsabilidade em contrapartida dos dois pontos, né? Tecnologia e preço, você está deixando muita da responsabilidade para o direto. Basicamente é isso.
E eu acho que até vale a gente citar aqui também, Fred, um pouquinho mais abrangente em relação ao Banco Central, né? Então, a gente tem ali a obrigatoriedade de alguns participantes, que são aqueles que eu citei lá, que tem de fato 90% das transações que rodam no Brasil como participantes de fato direto ali, mas o Banco Central, de forma alguma, ele restringe a participação de qualquer instituição. Então, é de fato mais um movimento para democratizar o mercado de pagamentos, onde ele viabiliza que um participante que não é homologado por ele, então, uma instituição de pagamento, enfim, uma instituição financeira, uma fintech, na verdade, consiga se plugar num participante já mais robusto ali para viabilizar o sistema Pix. Então, é mais, acho que eu entendo aqui que é mais uma forma de fato democratizar o acesso a toda a população, né? Enfim. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Renan, que é a seguinte: o Daniel fez, para um cliente BaaS, só será possível se conectar ao Pix via DOC ou poderá se integrar a um parceiro externo, mesmo que sua conta permaneça gerida pela DOC? O que significa se conectar a um parceiro externo? Significa que você é um indireto de alguém. E eu conheço o Daniel, eu sei inclusive por que ele está perguntando isso. Então, você ser um parceiro externo, significa que você é um indireto de alguém. Você se conectar a um parceiro externo. Se você é um indireto de alguém, lembre-se que o conceito de conta transacional se aplica para você. Então, se você expõe contas de pagamento dos seus portadores no Pix por meio dessa integração, você tem que ter uma conta transacional deste portador do seu lado. Nada impede de você criar uma dinâmica, pelo menos na regulação atual, tá? Nada impede de você criar uma dinâmica de você ter um ledger do seu lado de conta transacional, você receber essa mensageria e você ter um de-acordo do seu cliente para poder fazer uma transferência desta conta transacional que você tem do seu lado para a conta transacional da DOC. É uma opção que, de novo, parece meio complicado, mas é uma opção de acordo com a regulação atual. Você vai fazer 2 PIX, digamos assim, né? Ou, eventualmente, você vai fazer uma transação PIX e uma transação interna, né? Digamos assim, peer-to-peer, pode ser, inclusive, dependendo do arranjo. Mas, enfim, daria para montar alguma coisa assim, tá, Daniel? Vamos seguindo, porque tem um monte de perguntas aqui. A gente já chega na parte de perguntas e respostas. Então, gente, só para a gente ilustrar um pouquinho novamente o que a gente acabou de falar, então no modelo Banking as a Service eu tenho ali um subemissor que chama a DOC como participante indireto e a DOC aqui como uma parceria com o banco parceiro faz essa chamada aqui com parceiro direto para acessar o SPI. Então, esse é o modelo do Banking as a Service, em que a DOC, de fato, é um participante indireto e, como o Fred falou, aí, responsável por todo o regulatório, tesouraria e contábil. No modelo Fintech as a Service, a gente tem o nosso subemissor aqui com a licença para acessar o Bacen. Então, esse parceiro chama a DOC e a DOC pega essa licença emprestada de forma bem simples, né? Pega a licença emprestada e faz esse sistema de mensageria junto com o nosso parceiro, né? Que, como a gente citou aqui, a JD é um deles, né? Para acessar o SPI. Então, é a DOC provendo a tecnologia para que esse parceiro que tem a licença para operar junto ao Bacen consiga acessar o sistema SPI, né? O SPI aqui de fato. Então, esses são os 2 modelos que a gente acabou de citar para vocês. E aqui, só para ilustrar no fluxograma lá que eu tinha mostrado para vocês inicialmente, então no modelo Banking as a Service, nós somos um participante indireto, e no modelo Fintech as a Service, a gente provê tecnologia para que essa camada aqui entre o participante direto e o Banco Central, né, o SPI, seja viabilizada. Bom, pessoal, dado isso, a gente quis trazer para vocês aqui um pouquinho de cronograma, então tudo baseado aí no que o Fred falou para vocês em relação aos parceiros. A gente trouxe aqui os próximos passos que a gente está planejando para o modelo Fintech as a Service e para o modelo Banking as a Service. Então, no modelo Fintech as a Service, em que a DOC aí fornece tecnologia, a gente... Enfim, tivemos aí o protocolo do anteprojeto já aprovado no dia 15 de julho. A gente está agora em fase de documentação no Lighthouse. Na verdade, no FAS, a gente está dizendo aí o protocolo do anteprojeto do nosso cliente, né? Perfeito. Acho que é bom citar, boa, Fred, nosso cliente. Dia 5 de agosto, agora, a gente já está planejando disponibilizar a documentação completa desse modelo, então a gente já tem uma prévia no nosso Lighthouse ali no Caradras para vocês acessarem, mas enfim, estamos evoluindo até 5 de agosto. Dia 31, a gente aqui está com
olhando para o projeto do protocolo final junto ao Pix e o Banco Central. 8 de setembro, a gente tem, de fato, a homologação dos nossos parceiros neste modelo. E dia 3 de novembro, ali, a gente tem o lançamento oficial do Pix, né, dia 3 e dia 16, para começar, de fato, a operar aí no Brasil. Então, esse daqui é o modelo Fintech as a Service. Só uma questão aqui, o Renan. Nós liberamos, na quarta-feira dessa semana, uma primeira versão de documentação para o FAS, na parte de gestão de DICT, tá? Então, eu vou mandar aqui agora no chat para vocês este endereço, tá lá no Lighthouse, você consegue acessar via Lighthouse, mas uma primeira versão, pelo menos dos caminhos felizes, né, que a gente brinca dos caminhos 200, né, ainda sem os caminhos infelizes, uma primeira versão da documentação para a gestão do DICT no modelo FAS, no modelo Fintech as a Service, já está nesse endereço que eu mandei para vocês no chat. E aí a gente segue esse cronograma. 5 de agosto, que é quarta da semana que vem, não é? Acho que sim. 5 de agosto é quarta da semana que vem. Exatamente. A documentação completa. E aí, como é que a gente quebra a documentação aqui dentro de casa, né? No modelo FAS, a gente tem 4 grandes blocos de documentação. DICT, pagamento, recebimento e back-office. Back-office é Bacenjude e CCS, né? Então, estes 4 blocos vão estar prontos na quarta-feira da semana que vem, dia 5. E aí, base agora, Renan? Beleza, vamos lá. E aqui também um overview do que a gente está pensando para o base. Então, assim como a gente teve lá no FAS o protocolo do anteprojeto, dia 12 de agosto é a nossa previsão aqui para documentação completa, exatamente nesse mesmo formato aí que o Fred falou. Dia 31, mantém-se aí o protocolo final do anteprojeto, que aí é geral. Dia 15 de setembro, a gente aqui está tendo como alvo para que os nossos parceiros, a gente comece a homologação dos nossos parceiros aqui nesse modelo, né? Então, é importante também ter bastante no radar essa data, para 3 de novembro, assim como no FAS, iniciar aí o processo do Pix junto ao Banco Central. Tem algum comentário aqui, Fred? Não, acho que não. Aí a intenção... Um ponto, na verdade, Fred, é que essa data, a data de homologação, ela pode sofrer algum tipo de alteração devido ao nosso parceiro, né? Então, é verdade. A gente tem um participante direto que está, nesse momento, construindo, enfim, APIs e conexões, e, ao mesmo tempo, a gente também está construindo do nosso lado. Então, dia 15 de setembro é o que a gente meio que planejou juntamente com o nosso parceiro, e essa data é o que a gente tem de previsão, mas se algum tipo de instabilidade, algum tipo de, enfim, imprevisto acontecer, ela pode ser afetada. Ou para menos ou para mais, né? Torcemos que para menos. O modelo base, a gente colocou aqui como documentação completa no Lighthouse no dia 12 de agosto, mas a nossa intenção também é, no dia 5, a gente soltar pelo menos a parte de DICT. Então, quarta-feira agora a gente soltou o DICT, na quarta-feira, o DICT do FAS, né? Na quarta-feira que vem a gente solta pagamento, recebimento e back-office de FAS. No caso de BAS, no dia 5 agora a gente solta DICT e no dia 12 a gente solta a documentação completa. Perfeito. E aí no caso de BAS não tem back-office, né? Porque no caso de BAS, Bacenjude e CCS, quem lida com Bacenjude e CCS somos nós. Então, no caso de BAS, vocês não precisam se preocupar com a parte de back-office. Legal. Sim. E aí, pessoal, só para a gente fechar aqui... Renan, volta volta um slide, deixa eu só reforçar uma mensagem aqui importante. No BAS. No BAS. Isso, obrigada. Essa data aqui de 31 de agosto, o protocolo do projeto final é da DOC em relação ao Banco Central. Mas para todos os nossos submissores dentro desse modelo BAS, a data até que a gente enviou por comunicado para vocês, a gente tem a expectativa de receber os mockups dos projetos de vocês para o protocolo até o dia 15 de agosto, tá bom? A gente tem uma régua de comunicação sobre isso, eu vi até que no começo aí do webinar, alguém fez uma série de perguntas sobre mockup. Eu acho que a gente tem que soltar um comunicado alinhando melhor essas expectativas, mas a data é dia 15 de agosto dos nossos subemissores de BAS para DOC, porque dia 31 de agosto é a data de protocolo final no cronograma do Bacen da DOC para o Bacen, tá bom? Legal. Eu tive uma ideia aqui, e meio ao vivo, né? Por que a gente não cria um grupo de e-mail, alguma coisa assim, tipo Pix-projeto, ou Pix
tracinho mockup, para a gente poder receber essas perguntas. Aí a gente digere as perguntas de mockup, especificamente de mockup, e manda de volta como um comunicado para a base toda. Eu acho que é legal aí, enfim, dado que a ideia foi minha, eu também sou viesado para dizer que a ideia é legal, né? Mas acho que é uma boa ideia para a gente poder Tem alguns temas que a gente pode Sim. já tratar aqui, que realmente são bem urgentes, pelo que eu vi algumas perguntas. Acho que dá para a gente tratar alguns aqui e acompanhando também aí as dúvidas ao longo das semanas. Boa. Legal. Eu recebi uma mensagem aqui de que todos os designers aprovam muito essa ideia. Então, é uma ideia minha e dos designers. Então, eu tô em volta ali, gente. Legal. A gente vai trabalhar nisso melhor. Acho que a gente precisa comunicar mais alguns detalhes aí sobre o que a gente está esperando receber de material até dia 15 de agosto para ajudar o pessoal. Tá bom. E aí, uma coisa legal aqui também dizer é que o protocolo do projeto final não significa que a gente não vá mudar esse projeto depois, tá? Inclusive, o André, numa reunião que eu tive com o André ontem, que é o nosso cara aqui responsável por regulatório, cadê o André? Tá por aí? Tô aqui, Fred. Então, você comentou ontem que, naquela reunião que a gente teve, que, inclusive, tem uma fase específica no timeline do Banco Central para poder fazer alterações de projetos, né? É isso aí. Vamos falar que é a terceira fase, né? Nós estamos na segunda, que é a fase de apresentação do projeto, e tem uma terceira fase, que é a fase de revisão, tá? O Bacen abriu, que será até o meio do mês 10. Então, seria, sim, uma fase para ajustes. Perguntas aqui também que surgem sempre, e eu vi aqui algumas vezes no Q&A, e o adiantamento do DICT, né? Enfim, não sei se todo mundo acompanhou, mas o DICT, o módulo de DICT, vai ser liberado em produção pelo Banco Central antes da data prevista lá de outubro. Vai ser liberado desde setembro. Isso significa que, na nossa visão, o Banco Central está dando a viabilidade, está dando a oportunidade de a gente, de as fintechs em geral, né, inclusive nós e nossos clientes, fazerem guarda já de algumas determinadas chaves, porque uma das perguntas que eu respondi aqui, inclusive, eu posso ter o meu CPF atrelado a diversas contas transacionais? Não, né? Porque se cada conta transacional tem até 4 chaves, e as 4 chaves são CPF, telefone e e-mail, e a quarta sendo o EVP, se você pega o seu CPF e atrela a uma conta transacional, você não pode atrelar a outra. Então, na minha opinião, eu acho que foi muito legal esse adiantamento do DICT, embora no final do dia você não vai conseguir fazer transação nenhuma, né? Você vai registrar a sua chave, só que você não vai conseguir fazer transação nenhuma. Mas eu acho que foi legal porque você começa a, já desde antes da entrada em produção, fazer a reserva de algumas chaves. E aí eu acho que é um ponto importante para todos os nossos clientes aqui, que entrando o DICT em setembro, ao invés de entrar em outubro, seria legal vocês estarem minimamente preparados ali para poder tentar, me falta a palavra em português, mas tentar hold algumas chaves que são importantes aí para os portadores de vocês, tá? Então... Eu acho que muito em linha com o que você falou, Fred, eu acho que é esse último slide que a gente traz aqui. Então, esse movimento que o Banco Central antecipou é de fato para incentivar a concorrência entre os mercados, de fato abrir aí a captura das chaves, como você falou, e está muito ligado também o Pix e DOC. A gente acha que tem os pilares aí muito parecidos, porque um dos pilares da DOC é de fato democratizar o acesso à tecnologia para o mercado financeiro, e o Pix tem essa proposta. Então, a gente acha que enquanto DOC, que, poxa, esse produto, esse serviço, esse ecossistema, esse arranjo, né? A gente tem vários nomes aqui, de fato está muito linkado com o que a gente tem de proposta também para o mercado. Então, a gente espera poder, de fato, ser uma empresa parceira que fornece aqui uma solução super assertiva para o mercado de vocês também. E aí eu acho que a gente pode aqui agora abrir para a sessão de perguntas. Vamos lá, tem alguma. Aí tem um time reforçado, tem a Áudio, Rodolfo, Camila, André. Vamos lá, galera, todo mundo para a gente poder responder aqui. Previsão de data de liberação das APIs.
A gente já colocou aqui, então, né, as datas e para quem quiser dar uma olhada de como o modelo FAS funciona, reiterando, né, pelo menos o modelo, o caminho feliz, né, que é o caminho de 200 ali, 200x, já tem na documentação lá do Lighthouse, tá? Estamos com uma dúvida específica sobre o QR Code. Nossa plataforma emite QR Code específico para leitura nos validadores dos ônibus, visando a liberação da catraca. Um especialista de bancos, caramba, tô ficando com soluço. Um especialista de bancos que conversamos nessa semana nos disse que, uma vez adotado o Pix, não poderíamos ter esse QR Code de uso restrito ao ambiente de ônibus. Isso é verdade? Existe alguma regulamentação sobre isso? Eu vou colocar aqui para o nosso pessoal de regulatório, compliance, etc. Enfim, inclusive os POs aqui também, pessoal de produto. Eu não li isso, tá? Eu não li que a partir do momento que você tem o QR Code do Pix, aliás, a partir do momento que você está no Pix, você não pode ter nenhum outro QR Code. Inclusive porque eu acho que o Banco Central iria meio que na contramão do que ele deveria fazer, né? Que é abrir mercado e não restringir mercado. Mas aí, Andrezinho, o que você acha? Não vi isso em lugar nenhum também, viu, Fred? Tá. Beleza. Então, Maurício, acho que não é assim, tá? Mas, enfim, fala. Não, eu tive em outro fórum de discussão também. Acho que muita dúvida que surgiu é o QR Code do Pix pode ser utilizado de outras formas, que não seja para o Pix, eu não sei se é o mesmo contexto. Mas na verdade, o QR Code ele representa como se fosse, por exemplo, o cartão. O cartão no arranjo ali, ele é a forma de iniciar ali a transação. Ele não pode ser nem utilizado para fora daquele arranjo e nem outro tipo de QR Code ser utilizado para dentro desse arranjo, né? Então, ele restringe aí a limitação dele, mas em nenhum momento também eu vi que não pode ser utilizado outras formas de transacionar com o QR Code, né? Então, assim como a gente tem outras instituições que já implementaram, isso não impacta o fato delas utilizarem ainda as suas. Elas só não podem utilizar o QR Code do Pix para outras formas, né? É isso aí. O Wagner, inclusive, do nosso time, ele mandou o manual do BR Code aqui no Q&A. Eu não consigo dar select aqui, Wagner. Se você puder mandar aqui no chat pra gente, aí a gente cola aqui no chat para todo mundo, tá? Caso alguém tenha interesse. Seguindo, Fernando pergunta sobre as premissas de UX e o flow de aprovação de UIs no Bacen. Qualquer alteração feita nas telas que possuem premissas de UX, partindo do pressuposto que os requisitos estão sendo respeitados, sempre precisaremos passar por aprovação do Bacen? Caso sim, como funcionará esta dinâmica e SLA? Caso não, quais são as premissas e regras? Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso daqui, mas eu vou passar primeiro para o André para ver a opinião formal sobre o tema. Legal. Eu entendo que não, tá? A partir do momento que o Pix começar a rodar, as alterações, desde que estejam dentro da obrigatoriedade vista pelo Bacen, eu acho que não vai precisar pedir autorização, tá? Informar. Eu tenho a mesma opinião e, inclusive, indo um pouquinho além, a gente fez algumas perguntas para o Banco Central, em alguns contextos, e o Banco Central, inclusive, nos respondeu, aliás, não nos respondeu, ele fez uma alteração num comunicado dele, né? Que nem todos os apps de um mesmo participante indireto ou de um mesmo participante direto precisam ser homologados por ele. Então, acho que é um ponto interessante aqui, tá? Bom, vamos supor que você é um participante direto, um banco, e você tem, sei lá, 5 apps diferentes. O Banco Central escreveu para todos nós, né, para o mercado, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que o app de maior volume de usuários, maior número de usuários, é aquele que tem que obedecer, que tem que passar pela homologação. Dito isso, eu acho que a visão do Banco Central é muito menos de homologar necessariamente, mas muito mais de educar o mercado com relação ao que tem que estar e o que não tem que estar. Tá? Então, essa é a minha opinião pessoal e a nossa
É possível disponibilizar o Pix em outros canais além do app? Por exemplo, e-commerce, TEF, automação, POS? Sim, é. Lembre-se que você, como, por exemplo, em TEF, POS, eu acho que essa pergunta, inclusive, é super interessante para os nossos clientes de varejo, tá? Clientes de varejo, os nossos clientes que são adquirentes também, adquirentes e subadquirentes, né? Porque você pode fazer com que o POS seja um canal de recebimento daquela pessoa jurídica ou daquela pessoa física, tá? Mostrando um QR Code ali dinâmico. E aí, a única coisa que a gente tem que lembrar é que tem que ter uma conta transacional por trás, e para ter uma conta transacional por trás, precisa ter uma conta de depósito à vista, ou uma conta de pagamento, ou uma conta poupança por trás. O Caio pergunta, esse número gerado é fixo por pessoa? Eu não sei qual que é a pergunta aqui, a que se refere, Caio. Acho que você pegou algum momento. Deve ser pelo EVP, Caio, eu vou liberar aqui você para fazer a pergunta. Se você quiser, tá liberado, tá? Live. Quer fazer, Caio? Acho que o Caio não quer fazer. Ele tá no mudo. Ele respondeu aqui no chat. Ele falou que é sobre EVP mesmo. Ah, tá bom. Do EVP, então, Caio. O número fixo o número gerado é fixo, mas não necessariamente ele não pode alterar. A partir do momento que ele foi gerado, ele é fixo. Mas você pode alterá-lo, tá? Você pode pedir uma reivindicação de alteração desse EVP. Alterar não no sentido de mudar para um novo, mas sim trocar com alguém, né? É isso, exato. É reivindicação, né? Você não necessariamente se você deixar de ter aquela conta transacional naquele lugar, você perde o seu EVP. Você pode levar o seu EVP para outro lugar. Acho que ficou mais claro. Isso. Existe algum mecanismo de device bound para gerar um EVP ou pedir um token no DICT? Marcelo, ótima pergunta. O Banco Central coloca essa responsabilidade em nós, participantes diretos e indiretos, tá? De gerar, de colocar arcabouço de antifraude na geração do DICT. Inclusive, tem algumas coisas muito interessantes. Se você lê o documento técnico, a especificação técnica no detalhe e a regulação no detalhe, o Banco Central permite que qualquer participante bata no DICT para poder fazer reivindicação, inclusive, de chaves. Olha que interessante. Aliás, eu acho isso bem interessante mesmo. O Banco Central liberou para como qualquer participante direto e indireto vai ser regulado pelo Banco Central, vai ser regulado, supervisionado, enfim, vai ser visto pelo Banco Central com uma lupa maior, o Banco Central permitiu que qualquer participante direto ou indireto bata no DICT e faça a reivindicação de chave. Isso significa que se eu sou uma fintech, por exemplo, que eventualmente eu quero fazer algo que não seja muito legal, que é reivindicar a chave de quem eu não posso reivindicar, em teoria você poderia. Só que o Banco Central criou como se fosse um sistema de antifraude do lado dele. Se você for na especificação técnica, você pega isso, que dependendo do número de vezes que uma fintech bate no DICT e como ela bate, qual que é o comportamento da batida, ele vai atrás para poder entender se aquela reivindicação tem, conforme a regulação, a autorização da pessoa física ou da pessoa jurídica. E se você não tem, você tem um problema. Tá? Então, não sei se eu respondi exatamente. Acho que eu respondi exatamente, foi até um pouco além, né? Vai mais alguém aí fazendo a lista? Só porque eu tô com soluço. Vai aí, Renan. Eu vou perguntando aqui para vocês, tá bom? Entendo que participante direto são as instituições que têm conta na CIP e SPB, correto? Participante direto? Isso, direto. Que define? Na verdade, não necessariamente, tá? Não necessariamente a definição de participante direto é essa.
A definição de participante direto é você querer ser um participante direto e ser autorizado / regulado para isso, né? Agora sim, todo participante direto, pelo menos até o momento, né, que eu entendo, tem obrigatoriamente uma conta STR. Então, ele é participante do SPB também, tá? Inclusive porque por trás do DICT tem um banco agência e conta ou um banco conta de pagamento. As contas de reserva do SPI, elas são transferidas por contas de reserva do SPB, né? Então, exato. Existe uma dependência ali quando a gente fala de mundo STR que é interessante. SPB e SPI estão interligados. Apesar de um não ser 24/7, o SPI ele ainda depende do SPB para ter uma conta reserva, né? Exato. Como parceiro do modelo, peraí que agora rodou aqui, acho que a gente está usando o mesmo aqui, peraí. Tinha uma pergunta, como parceiro do BAS, eu sou obrigada a me integrar no Pix? Vamos lá, essa é uma outra pergunta interessante também. A partir do momento que a DOC é um participante indireto do Pix, e ela se colocou como indireto, todas as contas de pagamento da DOC terão uma conta transacional. Pelo menos no entendimento imediato, tá, da regulação. Isso significa que você não poderia ter uma conta que não está no Pix. A gente entende que, lendo a regulação, nada impede de você fazer um acordo, ter um de-acordo, ter um termos de uso, eventualmente, enfim, com o seu cliente, eventualmente não disponibilizando o Pix para ele, tá? De novo, estou lendo a regulação a sangue frio aqui, tá? Em teoria, sim. Agora, nada impede de você ser uma fintech que não é participante direto e indireto do Pix e, consequentemente, você não tem conta transacional. Você está no mudo, Camila. Opa, desculpa. Acho que ainda dentro do modelo do BAS, essa pergunta do Lucas Rosa. Enviando a proposta no dia 15 agora, né, de agosto, e sendo homologada, existe um compromisso de data de lançamento da nossa parte? Não necessariamente. Esse é um ponto interessante. As contas de pagamento de vocês terão no modelo BAS, né, terão endereçamento lá, participarão do Pix. A gente ainda não entendeu com o Banco Central se a gente tem que, entre aspas aqui, né, e muito entre aspas, obrigar vocês a colocarem um app no ar. A gente ainda não entendeu isso, assim, ipsis literis, tá? E é um tema que a gente está tentando entender com o Bacen. Até porque nosso modelo de negócio é um pouco diferente da maioria dos modelos de negócio por aí, né? Então, cenas dos próximos capítulos aqui, tá, pessoal? Pessoal, a gente tem várias perguntas aqui sobre mockup, tá? Eu acho que eu vou fazer mais uma aqui, porque deve definir o sentimento de alguns participantes do webinar. Sobre o mockup, já que faremos com uma certa correria, seremos obrigados a implementar como o mockup enviado a vocês? Então, acho que a pergunta aqui é com curto prazo, quem fez foi o Aldo Costa Santos, tá? Eu acho que se depois pode ter alguma eventual mudança nessa jornada, nas telas, que foi um pouquinho do que a gente já respondeu aí, né? Exato. Em tese pode ter, né? E não necessariamente precisa passar por uma aprovação. O ponto aqui é que a gente vai criar uma dinâmica, acho que só para complementar, a gente vai criar uma dinâmica de sempre estar próximo aí dos nossos clientes de BAS, para ter certeza que eles estão implementando e, enfim, a gente ajudando vocês a implementar de acordo com as regras do Bacen, né? De acordo com aquele manual de requisitos mínimos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse manual de requisitos mínimos. Aliás, a gente mandou para vocês, né, via comunicado, de requisitos mínimos lá para a implementação do UX e UI. Isso aí. Uma pessoa física pode ter mais de uma conta Pix em diferentes instituições? Eu acho que a gente até trouxe um pouquinho disso aí, né, Renan? Exatamente. Acho que até casa com duas perguntas que tem aqui, que posso ter duas chaves do mesmo tipo, por exemplo, duas de e-mail? Aí eu já vou engatar e responder essa pergunta. Então, a gente, como o Sperad falou, a gente pode ter até 4 tipos de chaves por cada indivíduo, né? Então, eu posso ter um e-mail,
um CPF, CNPJ, telefone e o EVP atrelado a uma conta bancária, ou um desses em cada conta. Então, por exemplo, se eu tenho um CPF, eu não posso, na verdade, atrelar o meu CPF a uma instituição e esse mesmo CPF a outra instituição. É sempre uma chave, né, que pode estar uma ou demais chaves únicas que estão relacionadas a uma instituição. Então, eu não posso ter até a segunda pergunta, é possível cadastrar diferentes chaves em diferentes bancos sobre a mesma titularidade? Sim, eu posso cadastrar o CPF em um banco e o e-mail em um outro, eu consigo. Agora, eu não consigo cadastrar o mesmo CPF em várias instituições. Vamos ver aqui mais uma. Acho que aproveitando, Renan, a questão das chaves, como o Thiago Cassini perguntou aqui, como fintech, eu posso cadastrar uma chave que está atrelada a outro banco? Você quer ajudar aqui a responder essa aqui, Alzin? Essa é boa. Pode repetir de novo, Camis? Posso. Como, eu acho que a gente não está seguindo a mesma ordem aqui, né? Não, a gente está meio que pegando de acordo com o assunto aqui. Tá bom. Repete. Como fintech, eu posso cadastrar uma chave que está atrelada a outro banco? Tá, é que eu acho que o termo fintech, eu não sei se foi o melhor para caracterizar, mas sim, acho que é muito, na verdade, com a visão do indireto, né? Então, o indireto, ele está atrelado, por exemplo, a DOC tem um participante direto e as nossas contas vão estar atreladas a ele. Se o portador quiser se vincular a uma outra instituição, né, ter uma chave Pix de uma outra instituição, isso é possível. Ele vai passar pelo processo aí de reivindicação, né? Então, é possível ele trocar. Ele não necessariamente precisa estar atrelado à instituição que a gente escolher como indireto, mas ele pode tomar uma decisão de se atrelar a uma outra instituição e fazer essa troca de parceiro, né? Para o portador, na verdade, é o que mais impacta, não necessariamente para a gente. Acho que só complementando, Alze, a chave ela está atrelada à conta transacional, né? Não à instituição. Sim. Então, acho que o importante é que você pode trocar ela de uma conta transacional para outra, independente dessa conta estar vinculada no participante direto ou indireto. Sim. Então, desde que a outra conta seja uma conta transacional, você pode reivindicar a chave dela e vice-versa, independente de qual parceiro vocês estão atrelados. Perfeito. Só vamos nos lembrar que um dos pontos que mais vai ter um escrutínio, seja do Banco Central, seja do participante direto, seja nosso, é esse processo de reivindicação de chaves. Esse processo de reivindicação de chaves é tipo portabilidade de crédito, portabilidade de salário, entendeu? A gente vai ter um escrutínio muito grande em como os nossos parceiros, vocês no caso, né, de BaaS, batem no DICT para poder fazer reivindicação de chave. Porque, lembrando que no nosso contexto aqui de BaaS, dependendo de como vocês baterem no DICT, é a gente que, no final do dia, responde lá para o Banco Central, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixa eu fazer aqui uma pergunta do Daniel Benevides. Como uma instituição, como um participante indireto, qual será a identificação da instituição visualizada pelo pagador final? Ou seja, essa transação aparecerá como originada em nome da DOC, do participante direto ao qual a DOC está conectada, ou em nome da fintech, cliente da DOC? Nome da DOC. Se você é um cliente de BaaS, vai aparecer o nome da DOC como participante, na verdade, aos olhos dos portadores, né, do pagador e do recebedor, não aparece que é participante direto ou indireto, mas vai aparecer o nome da DOC, na verdade, a nossa razão social, inclusive, tá? Um dos pontos de discussão aí que eu vi é, inclusive, tentar diminuir, ao invés de razão social, tentar diminuir o nome ali. Mas, enfim, nome da DOC. A perguntinha aqui do Gustavo Lotério. No modelo FAS, o que impede que eu procure direto a JD, por exemplo? Gostaria de entender qual é o papel da DOC nesse cenário, dentro do modelo FAS. Na verdade, a resposta direta aqui é você tem que procurar a JD diretamente, tá? A gente não faz um papel aqui de PSTI, você tem que procurar a JD diretamente, contratá-los, etc. E aí é uma prerrogativa sua de eventualmente utilizar a nossa integração com a JD para poder fazer controle das transações, né? Controle, reconciliação, conciliação, back-office, etc.
Você pode muito bem, enfim, ter um ledger seu ou usar o nosso ledger aqui, mas não usar das nossas integrações com a JD. Aí é uma discussão, com a JD é um exemplo, né? É uma discussão que você precisa ter internamente, tá? Acho que o ponto... Pode terminar. O papel da DOC neste cenário de FAS é se integrar ao PSTI e fazer controle transacional, ou seja, nós temos o ledger, o core ledger por trás, e todas as comunicações com este core ledger acabam saindo por essa integração nossa, o que significa que elas estarão sujeitas à nossa resiliência, à nossa conciliação, ao nosso back-office, ao nosso controle de tesouraria, e vai, né? Que são reports que a gente entrega para você. Mas se você é um cliente de FAS, você tem a API, né? Você tem uma API que você consegue creditar e debitar diretamente no nosso ledger. Nada impede de você utilizá-la. Acho que só sintetizando assim um pouco essa visão, Fred, que bastante gente perguntou sobre esse modelo do FAS, o principal ponto de toda essa integração é que a conta de pagamento ela ainda é o core. E o Pix ele vai ser uma forma de cash in, uma forma de cash out. O que a DOC faz nessa integração com a JD e com esse parceiro é garantir que o Pix está integrado, a conta transacional está integrada no mundo de conta de pagamento, né? Então, todo esse ecossistema que a gente já criou em cima da conta de pagamento, a gente ainda faz uma integração e junta aí o parceiro e a JD, que utiliza nosso Ledger hoje como base, né? Eu acho que o principal ponto aí do papel da DOC no modelo FAS é a união desses dois mundos, contas de pagamento e contas transacionais. Obrigada. O Henrique Rolim perguntou, qual o papel da DOC em relação à conciliação dos pagamentos PIX? Tanto no modelo FAS quanto no modelo BAS, vocês utilizam do nosso módulo de conciliação, né? Para quem conhece um pouquinho da estrutura da DOC, nosso Core Ledger funciona com um modelo de autoconciliação, né? Tudo aquilo que não é conciliado emerge naturalmente, né? E aí, se você usa, aliás, a pergunta do Henrique se cruza com a pergunta anterior, né? Porque se você usa a DOC como integrador da JD no modelo FAS, a gente faz a conciliação automática de tudo que está acontecendo. Se você usa a DOC no modelo BAS, automaticamente a gente faz a conciliação para nós mesmos, né? Para a gente ter certeza que tudo que está acontecendo da maneira correta. Então, esse é o nosso papel, Henrique. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, Camis, que é sobre a documentação. Boa tarde. A documentação do BAS 2 de agosto significa que o ambiente de teste, homologação e sandbox, estará disponível para uso? Na verdade, não. A documentação ela vai sair antes, no dia 12, mas o ambiente mesmo de homologação vai ser 15 de setembro. A previsão, né? Para o modelo de base. A intenção que a gente tem, só para poder abrir aqui um tema, lembra que eu falei que o DICT sofreu antecipação? Então, a intenção é que a gente concentre todos os nossos esforços para poder liberar DICT em homologação/produção antes desta data de 15 de setembro, para poder dar tempo de vocês começarem a reivindicar chaves, tá? Por conta dessa antecipação, seja no modelo FAS, seja no modelo BAS. Então, por isso que o primeiro módulo a ser lançado, seja de documentação, seja de tecnologia, é o DICT. E aí o pacote total, dia 15 de setembro. Para um cliente... esse aqui a gente já respondeu. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou juntar num geralzão, uma boa parte sobre precificação. Se a gente já tem uma ideia do custo por transação, como a gente vai cobrar esse subemissor, tanto no modelo BAS quanto no FAS. Não sei se vocês querem dar uma visão geral nesse momento, como a gente está em relação a esse tema. Eu quero. Aliás, eu achei até que estava demorando de surgir a pergunta, né? Porque era Verdade. Achei que ia ser a primeira. É geralmente uma das primeiras perguntas que nos fazem. Pessoal, vamos lá. Qual que é o cronograma aqui, tá? A gente teve uma consulta pública do Banco Central que se finalizou no finalzinho aqui agora de junho, tá? E essa consulta pública era para poder criar a regulação do PIX.
Então, se você for lá, você dá uma lida na consulta pública, óbvio que você já tem mais ou menos uma visão ali de como que o negócio vai funcionar, mas é uma consulta pública. E ela terminou no fim de junho. E a gente está agora no final de julho. E o que está acontecendo? Aliás, hoje, né, último dia de julho, o que está acontecendo agora? A gente está em compasso de espera, tanto nós como indireto, como nossos clientes que são diretos, como nossos parceiros que são diretos, nós todos estamos em compasso de espera para essa regulação do PIX sair e a gente entender exatamente qual que vai ser um modelo de precificação, não necessariamente a precificação, mas um modelo de precificação. Então, há poucos dias atrás, na verdade, 3 semanas atrás, a primeira ideia com relação ao modelo de precificação surgiu quando, em uma plenária, alguns membros do Banco Central colocaram que a parte recebedora é quem vai pagar pela transação do PIX, e não a parte pagadora vai pagar pela transação do PIX, né? Pelo menos isso foi o que foi dito, ainda de maneira um pouco superficial ali, ainda de maneira um pouco preliminar. E aí a gente está agora aguardando que essa regulação saia. A partir do momento que a regulação sair, eu acho que a gente vai começar a ter precificação saindo. Por quê? Porque alguns, inclusive eu vi isso acontecendo, tá? Alguns entes do mercado começaram a soltar precificação em maio, em junho, início de junho. E foi muito interessante, porque as precificações que eles soltaram era o pagador pagando, porque comparava o PIX com uma transferência bancária. E uma transferência bancária, o pagador, né, quem emite a TED, paga um valor. E aí tiveram que mudar essa precificação, porque o Banco Central foi lá e, enfim, meados de julho, agora de início de julho, mudou essa dinâmica. Então, cenas dos próximos capítulos. Expectativa de lançamento, expectativa de release dessa regulação de PIX. A gente ouviu também em plenárias uma expectativa de meados de agosto. Chegaram a falar uma expressão famosa aí numa plenária, meio de agosto, e aí todo mundo agora fica esperando ali para o dia 15 de agosto, né, chegar a regulação de PIX. Mas a gente não tem certeza. Antes de sair isso, qualquer pessoa que tenha, qualquer instituição que tenha precificação de PIX, tenha certeza que pode mudar, tá? Que é preliminar, que pode e com certeza deve mudar, tá? Pelo que a gente está ouvindo. Pessoal, tenho 2 perguntas aqui com dúvida em relação ao cronograma dos projetos. Eu não sei se vale a gente só voltar naquela timeline de base de faz, Renan, só para deixar bem claro aquelas datas que a gente tem. Isso, acho que só falar de novo para a gente deixar bem claro. Você quer reforçar aí, Camis? Vamos falando por aqui. Não, então, pode falar daí, isso. Então, tá bom. Então, 15 de julho a gente teve ali o protocolo do anteprojeto, e aí a gente está falando de fato dos mockups ali da DOC, certo? Dia 5 de agosto, como a gente falou, é a nossa previsão aqui para o modelo FAS de disponibilizar a documentação completa, e aí o Fred reforçou aqui os pontos, que é de fato o DICT, o pagamento, iniciação e finalização do pagamento, e também aí as APIs de QR Code, então é a nossa previsão aqui para a semana que vem. Dia 31 de agosto é o protocolo do projeto final, e aí a gente fala de DOC como um todo, certo? Os nossos clientes. 8 de setembro a gente tem aqui de previsão de homologação dos parceiros, e aí para a iniciação de 3 de novembro, a iniciação soft do PIX, que o Banco Central está chamando, para depois do dia 16, de fato, expandir. Quer entrar em mais algum detalhe aqui? Alze, Fred, reforçar algum ponto sobre esse cronograma? Eu acho que é isso. Eu acho que um ponto importante desse cronograma é que isso varia por parceiro, né? Então, os parceiros que entraram com a gente nesse período, eles estão aderentes a esse cronograma, mas, por exemplo, se o parceiro ainda está em negociação com a JD, né, negociação com o PSTI, não necessariamente se aplica para todas as realidades. Eu acho que esse é um ponto importante para ressaltar. Você quer falar um pouquinho aqui do BAS, Rodolfo, também? Acho que é para a gente compartilhar. Em relação aos prazos? Isso. Beleza. E em relação ao BAS, nós temos o protocolo do anteprojeto, né, como a Camila já falou também, que foi responsabilidade da DOC, que foi enviado.
A documentação completa Lighthouse, aí só reforçando mais uma vez, como o Fred falou também, a gente vai disponibilizar primeiro o DICT nessa próxima semana já, previsão para o dia 5, e aí depois, uma semana depois, a gente disponibiliza a documentação completa, contendo DICT e transacional com QR Code. No dia 31 de agosto, nós temos o protocolo do projeto final, e aí olhando mais para a responsabilidade DOC, né? Então, a DOC envia o protocolo do projeto final junto ao Bacen no dia 31 de agosto. No dia 15 de setembro, nós temos a previsão de homologação do parceiro, e aí, nesse ponto, a gente tem o asterisco, porque essa data pode variar a partir de quando o nosso parceiro direto entrar em homologação, porque o nosso desenvolvimento é em conjunto para que ele entrando em homologação, a gente também tenha o nosso ambiente 100% homologado, funcionando ativamente. E no dia 13 de novembro, o lançamento oficial. Então, essas são as datas principais. Aí, turma, só um ponto, acho que a Alze também pode comentar. Em relação a gente estar passando a documentação completa, mas que ainda pode ter aí alguma alteração, a gente manter o time informado, né? Acho que a Alze pode explicar um pouco melhor. Ah, isso é um ponto bom, né? Esse é um super ponto, porque basicamente a gente está montando em cima da versão que a gente tem, né? Tanto do Banco Central quanto das PSTs que estão lançando e do nosso parceiro direto. Mas semanalmente, nas últimas semanas, pelo menos, o Banco Central demonstrou algumas alterações. Então, essas alterações sofreram impacto na documentação, nas APIs, enfim, em vários pontos aí que precisaram ser ajustados, né? Mas principalmente para essas datas aqui de documentação, quando a gente fala 12 de agosto, pode ter uma nova versão sendo lançada. Não imagino que com grandes mudanças, mas com mudanças finas, com certeza. Inclusive, teve uma mudança recente em relação a reivindicações. A gente vai estar atualizando já na próxima semana, mas o próprio Bacen fez algumas mudanças de campos obrigatórios. Então, a gente já vai refletir isso na documentação FAS e acho que segue nessa linha do que a Alze falou também. As mudanças foram de reivindicação? Sim, a gente teve alguns campos, cerca de 10 campos adicionados no retorno e a obrigatoriedade de um campo para fazer reivindicação que mudou recentemente. Boa. Pessoal, são 3h30, a gente vai ir mais um pouquinho, porque tem muitas dúvidas aqui ainda, tem 31 perguntas, e eu acho que são perguntas muito boas. A gente tinha colocado ali para poder ir até as 3h30, então, enfim, se vocês puderem ficar, seria ótimo. Se não puderem, este vídeo vai estar lá no Lighthouse, esse webinar vai estar lá no Lighthouse, como os outros vídeos. No início da semana que vem, Vitor? Vitão? Imagino que sim, Fred. Tá no telefone. Acho que eu vi Sim, então no início da semana que vem a gente vai ter os vídeos no Lighthouse. Então quem puder ficar, enfim, seria ótimo ficar, a gente vai continuar respondendo aqui. Tem várias perguntas de jornada que são muito interessantes, e aí o vídeo vai para lá, tá? Quer seguir aí, Camila? Sigo sim. O piloto de reserva necessita estar pilotando de fato a conta 24/7 ou necessita apenas estar disponível para pilotar 24/7? Essa é uma ótima pergunta, né? Assim, uma das melhores aqui hoje, viu, pessoal? Porque não está escrito que ele precisa estar pilotando, até porque o ato de pilotar não necessariamente significa alguma coisa, né? Não existe uma regulação dizendo que ele precisa estar na frente de uma tela ou na frente de um conjunto de telas. Então, a gente, inclusive, vê uma possibilidade muito grande de construir coisas disruptivas, tá? Como, por exemplo, fazer pilotagem de reserva por meio de acionamento, por meio de monitoria. Porque a regulação não necessariamente fala que você tem que estar olhando uma tela o tempo todo. E aí, enfim, não sei se eu respondi bem a pergunta. É meio vaga, né? A minha resposta foi meio vaga, né? Mas, enfim. Eu acho que até dando uma perspectiva, nossos parceiros aí diretos, que são grande instituição, né? Para eles tem uma mudança que também está sendo bem discutida de aumenta a robustez de um time, que hoje já é um time de piloto de reserva, ou aumenta a tecnologia sobre essa operação, né?
E eu imagino que a resposta também está a tecnologia, porque se a gente segue na linha que o Banco Central está nos forçando a ser muito mais prático no sentido de como que esse sistema vai funcionar em forma de tecnologia, do que necessariamente de ter mais pessoas operando no modelo 24/7. Mas é uma discussão bem interessante. Isso significa alto nível de parametrização para que, caso necessário, às 3 horas da manhã, se algo emergir, o piloto de reserva seja acionado para poder operar efetivamente. E aí, lembrando que os prazos de PIX são bem curtos, né? Então, os SLAs são... diferente de Citraf e Siloc, né, de TED, que os prazos são bem mais alongados, SPI é bem mais curto, né? Exatamente. O Daniel Benevides perguntou aqui, o Bacen sinalizou um possível aporte mínimo de R$2 milhões para participar do PIX. Isso se refletirá nos clientes participantes através da DOC, modelo BAS? Não. A DOC é responsável por esse aporte aqui do nosso lado, caso efetivamente o Banco Central venha exigir, tá? A gente já teve que fazer alguns por conta da autorização de instituição de pagamento, né? Mas, enfim, caso seja necessário para PIX especificamente, vocês de BAS não precisarão se preocupar com isso. Perfeito, ótimo. Como subemissor marketplace, podemos receber transações via PIX em nosso EVP e liquidar com peer-to-peer para o nosso parceiro vendedor? O Bacen não necessariamente obriga o destinatário real ser identificado na transação, né? Isso aqui eu acho que eu vou responder essa pergunta com cenas dos próximos capítulos, porque da mesma maneira que lá em 2015 e 2016 surgiu a regulamentação dos marketplaces, né, de fazer liquidação via SIP, de acordo com determinados parâmetros lá, sendo muito sincero, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, tá, no PIX. Eu acredito que se você for um sub-marketplace, de acordo com determinados pré-requisitos ali, a gente tem que fazer uma liquidação, não necessariamente via SIP, né, porque no caso aqui não se aplica, mas eventualmente via PIX. Então, assim, acho que não sei responder, sendo muito direto, objetivo, eu não sei responder se vai ser possível durante muito tempo, mas em teoria hoje é possível que isso aconteça, tá? Em teoria hoje é possível que isso aconteça. Ô Camila, acho que tem uma pergunta bem legal aqui, Fred, até para compartilhar, se você, acho que é legal ter sua opinião aqui, ó. Vocês acreditam que o Banco Central implementará o agendamento de pagamento para QR Code e isso pode concorrer significativamente com o pagamento de cartão de crédito? Cara, eu acho que sim, definitivamente. E mais ainda, concorrer inclusive com o boleto também, tá? Porque eu acho que o grande ponto do boleto é que o boleto ainda é um título de cobrança, né? Ainda é um título de pagamento. E por ser um título considerado pelo mercado como um título de cobrança, o boleto ele é passível de ser fiduciariamente cedido. Então você consegue, por exemplo, criar um FDIC em cima de boletos, né? Se o Banco Central criar o agendamento e o Banco Central criar a figura de título de cobrança atrelado a um PIX agendado, eu acho que vai ser mais disruptivo ainda o que a gente está discutindo aqui, tá? Vai ser bem mais disruptivo o que a gente está discutindo. Eu acho que só indo nessa linha aí do boleto, Fred, um impacto muito grande provavelmente vai ser nos e-commerces, né? Então, trocar a forma de boleto por um PIX vai ser super interessante. Nesse sentido que quando a gente fala de estoque, quando a gente fala de realmente ali uma separação daquele pedido por um aguardo de uma baixa daquele boleto, né, de um pagamento daquele boleto, hoje no mercado de varejo e no e-commerce é um impacto muito grande substituir essa forma de pagamento, né? Um boleto pelo Pix que vai ser instantâneo, que vai ser imediato. É isso aí. Eu acho que complementando ainda essa discussão, a gente tem acho que 2 pontos importantes. Hoje as empresas não utilizam tanto o TED, eu acho que
e por conta da conciliação e por ter muita informação aí para preencher, né? Então elas acabam utilizando o boleto, só que como a Alzi falou, tem esse problema do tempo que é super extenso, até 2 dias. Então o Pix vem aqui como solução para esse problema. E quanto ao e-commerce, a gente sabe que a gente tem hoje um dos principais problemas aí é PLD e fraude. E aí a gente tem hoje no mercado internacional, hoje na Suécia, o Swish, que basicamente virou um repositório ali, um ID Banking, que funciona como validador super importante do ecossistema. Então, eu vejo que no futuro aqui o Pix, de fato, vai ter esse papel, e aí no e-commerce, com o Pix, a gente vai acabar, de fato, minimizando bastante aqui o número de fraudes com a utilização do Pix, né? Então, acho que também é mais uma evolução que a gente vai ter aí nos próximos capítulos. Boa. Pessoal, para Pix, precisamos que as contas dos usuários estejam no modelo Elias Bank? Não necessariamente. Todo cliente que tem Elias Bank vai ter um endereçamento de Pix ligado a este Elias Bank também. Mas não necessariamente você precisa estar no Elias Bank para ter Pix. Acho que o grande ponto aqui é que clientes nossos que ainda não utilizam estarão no Pix de qualquer maneira, tá? Mais uma perguntinha do Maurício Moreira. As contas DOC têm algum limite de valor para as transações de Pix? Ainda não, a gente não entrou numa discussão muito profunda aqui sobre esse tema. Nina, se você quiser entrar aqui para poder discutir, acho que a gente ainda não tem o valor ainda, ou os valores, ou as regras, como funcionarão, etc. Mas que com certeza a gente vai ter um antifraude aqui do nosso lado, independente se o nosso parceiro vai ter ou não, a gente vai. Então, assim, a gente pretende usar o Falcon RBTran, que é o que a gente usa de antifraude transacional de banking, também para transações de PIX, óbvio, usando um esquema de template ali de PIX. A gente pretende usar as nossas monitorias de análise transacional, seja a quarentena, enfim, vocês já devem ter ouvido falar aí de um serviço nosso interno que a gente chama de Oráculo. Então, todos esses vão existir no modelo de PIX normalmente, porque a gente entende que o PIX é uma alternativa de transação como todos os outros serviços que nós temos hoje, pagamento de pontos, transferência bancária, por aí vai. Então, todos os nossos serviços internos, seja o Falcon RBTran, que é o antifraude transacional de atitude e comportamento, seja os nossos serviços de análise transacional, vão existir. A grande diferença aí, Fred, vai ser o tempo, né? É isso que eu ia falar. O Citraf, Ciloc, que tem hoje a gente está coberto por um tempo de análise muito alto. Até agora, a gente tem no mínimo 30 minutos para fazer qualquer análise aí de decisão nesse sentido. Exatamente. Pessoal, alguém anônimo perguntou aqui, quem será o participante direto utilizado pela DOC? A gente ainda não tem uma definição clara sobre esse tema, tá? Por conta de preço e tecnologia. Todo mundo está construindo tecnologia e ninguém tem preço. Então, sendo muito sincero, a gente, óbvio, né, como todo mundo, a gente colocou um participante direto no nosso formulário do Banco Central, mas a gente sabe, aliás, o mercado inteiro sabe que até 16 de outubro, eventualmente, a gente pode apresentar lá um contrato com outro agente direto, né? E aí, enfim, por isso, essa discussão ela está ongoing. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com o Banco Votorantim, como todo mundo sabe, né, por conta do nosso Elias Bank. Ele é, inclusive, um dos bancos potenciais como parceiro direto nosso aqui, mas, aliás, sendo muito sincero, inclusive, né, dependendo da qualidade de tecnologia e dependendo de preço, e aí essa balança aqui é 50-50, a gente não necessariamente vai seguir com o Votorantim. Embora, de novo, são muito parceiros nossos e a gente está trabalhando muito bem com eles. Obrigada. Eu acho que agora, Fred, 3h45, a gente falou mais 15 minutinhos, acho que a gente pode finalizar aqui. Perfeito. Bom. Pessoal, me disseram aqui em paralelo, eu dei aquela ideia do e-mail, né, para os mockups, mas me disseram aqui em paralelo que, inclusive, já tem um fluxo no Zendesk para isso, tá? E talvez o fluxo de Zendesk seja até mais organizado do que o e-mail. Então, ao invés da gente soltar o e-mail, entrem lá no Zendesk que vocês vão ver um formulário. Está em
em qual ramo lá da árvore, o Camila, Vitor, o formulário? É em Pix mesmo, a gente criou um formulário de Pix, só selecionar lá a opção e já vai para o time da DOC aí responder. A gente até citou o passo a passo disso num comunicado anterior, porque a gente criou esse fluxo para receber também a documentação dos mockups. Ah, tá bom, perfeito. Então, já tem lá no formulário, pessoal, então podem entrar e colocar suas perguntas. Tivemos várias perguntas de mockup aqui, se vocês puderem fazer a gentileza de mandar lá. E acho que é isso. Mais algum recado? Vitor, Camila, todo o nosso time. Renan, obrigado pela apresentação. Parabéns, Alze, Rodolfo e Arthur. Obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado mesmo.